A primeira contradição da palavra divina. Deus fez a terra antes de fazer o sol. Já quanto aos vegetais, o homem e os outros animais há duas narrativas discrepantes. O homem foi o último ou o primeiro ser vivo criado por Yahvé? A terra antes do sol. Por que Deus fez a terra primeiro e só fez o sol no dia seguinte? Gênesis 1, versículo 9 a 16. Porque os criadores desse Deus não sabiam que a terra não é o centro do universo. O escriba que fez o primeiro capítulo do Gênesis disse que Yahvé formou a terra no terceiro dia da criação e só no quarto dia criou o sol, a lua e depois as estrelas. Um planeta que gira em torno de uma estrela não poderia ter sido feito antes dela. Mas, como disse um antigo cristão, tudo é possível para aquele que crê. Para os hebreus, a Terra era o centro do universo. Assim, seu Deus teria que ter criado primeiro a Terra e depois o Sol e a Lua, os dois grandes luminares, para iluminar a Terra. Por incrível que pareça, hoje, quando sabemos que isso é um engano, ainda há bilhões de pessoas que aceitam cegamente esse conto como verdade. Os vegetais, antes ou depois do homem. No conto que abrange o capítulo 1 e os 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis, a terra já teria produzido os vegetais antes da existência do sol, e os animais teriam sido criados no quinto e no sexto dia, sendo o homem e a mulher os últimos, esses parecidos com o Criador. O que segue é o mesmo conto da criação exposto por outro escriba, o qual parece não ter aprendido a história dos 7 dias. Esse informou que seu Deus fez a terra e os céus, depois o homem, depois os vegetais, depois os animais. Só depois de tudo isso tomou uma costela do homem e fez a mulher. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvore, agradável à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, versículos 4 a 9. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Gênesis 2, versículos 18 a 22. É a primeira contradição do livro sagrado. Logo após dizer que os vegetais foram criados antes dos animais e o homem foi o último deles, o mesmo livro chamado A Verdade diz que o Deus fez o homem, depois os vegetais e posteriormente os outros animais, entre os quais o homem não encontrou uma companhia, o que levou o Criador a tirar uma de suas costelas e fazer a mulher. E o Deus nem fez os micróbios. Claro, seus criadores não sabiam da existência dos seres microscópicos.
e os crentes nem percebem isso. Só os religiosos não percebem que essa contradição é a primeira prova clara de que a dita palavra divina não teve informação de um ser onisciente, mas foi escrita por pessoas que aprenderam a mesma lenda contada de formas discrepantes.